Bom dia, meninas! Eu quero dar um bem-vindo a todas vocês para mais um dia de Conf. E a gente vai começar em grande estilo, hein? Com uma aula top para as mulheres. Eu queria compartilhar uma escritura rapidinho com vocês, que fica lá em Lucas 10, versículo 41 e 42. É bem conhecida, mas eu acho legal, mesmo assim. Fala assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu acredito que todas nós, talvez, quem não gosta de acordar cedo, como eu, às vezes tem aquela dorzinha de acordar cedo, mas eu acho que é super importante a gente saber quais são as coisas boas, né? Como Jesus fala na Escritura. A gente sabe mais ou menos o contexto, né? E Maria escolheu estar perto de Jesus, estar aprendendo com Jesus. E eu acredito que você, se você está aqui hoje, você tem tido esse coração de Marta, de Maria, de aprender um pouco mais sobre Jesus e ver o que ele tem a nos ensinar, que é muita coisa, né? Então, quero agradecer você por isso, por esse coração, de estar aqui cedo, mesmo assim cedo, para aprender sobre Jesus e sobre o ministério dele e sobre o nosso papel nisso tudo. Então, boa aula a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Bom dia, galera! Muito obrigada por estar aqui tão cedo de manhã. Meu nome é Carol e eu servo o Ministério Universitário aqui no São Paulo. Um pouco sobre mim: eu tenho 28 anos, nasci em Miami e cresci lá também. Cresci religiosa. Me tornei discípula quando era adolescente, em 2007. Também, depois de fui batizada, fui para a faculdade em Boston, onde estudei enfermagem. Trabalhei como enfermeira por 5 anos em transplantes e neurologia. Ao mesmo tempo, estava ajudando a liderar os ministérios universitários em Boston e Miami. Eu cheguei aqui em São Paulo em janeiro para ajudar e servir. E estou realmente animada por compartilhar esta aula com vocês hoje, porque eu acho que esse tópico, infelizmente, nem sempre é discutido. Espero que eu possa trazer um pouco de compreensão para vocês e para esse tópico hoje. Minha esperança é que vocês, por sua vez, façam seu próprio estudo profundo da palavra e dos textos históricos. Essa aula é algo que eu uso frequente como um estudo com minhas amigas que têm muitas perguntas sobre o lugar das mulheres na Bíblia. Vou orar e vamos começar. Bom dia, Deus. Agradeço por esse momento especial que temos juntas. Oro por esta conferência para que você a usa para aprofundar nossa fé e nossos relacionamentos uns com os outros. Oro para que que podemos explorar este tópico, que você possa nos ajudar a ver sua palavra com olhos claros, que você nos encha de graça, paciência e amor, para que possamos entender seu propósito. Obrigada a todos, obrigada por todos que estão aqui agora, e oro isso em nome de seu Filho Jesus. Amém. Mulheres e a Bíblia. O que a Bíblia realmente diz sobre as mulheres? Objetivos dessa aula: descobrir qual é o plano de Jesus, de Deus e de Jesus também para as mulheres, examinar as escrituras que falam diretamente sobre as mulheres, aprofundar nossa compreensão do propósito de Deus para nós como mulheres e examinar as interações de Jesus com as mulheres durante seu ministério. Equívocos sobre as mulheres. Eu acho que isso é algo que todo mundo já ouviu várias vezes, né? Que as mulheres são fracas, as mulheres se saem melhor em casa, é melhor que uma mulher se case do que permaneça solteira.
a mulher chora sob pressão, as mulheres devem ficar caladas, e a Bíblia se refere às mulheres como o sexo menor, e as mulheres na Bíblia não lideram. Há muitos mais equívocos que podemos falar, mas acho que isso é um bom começo para entender por que esse tópico é tão importante em nossas vidas e em nossos ministérios hoje. Eu gostaria de começar sempre no início. Para esse tópico, vamos começar em Gênesis 2. Eu acho que é bom para começar aqui, porque isso foi sobre a criação. E acho que para entender o propósito que Deus tem para nós, é importante entender o começo, no início, quando Ele nos criou. E vamos ler aqui, diz assim: O Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aqui também eu coloquei um pouco não um pouco, o versículo inteiro em hebraico. E aqui podemos ver um pouco melhor as palavras hebraicas e as palavras em português. E para esse tópico hoje, vamos enfocar as últimas duas palavras que podemos ver aqui no fundo. Fala ezer, em português significa o auxiliar, e kenego, que em português é assim, e lhe corresponda. E eu acho que é importante explorar essas palavras, porque essas foram as primeiras palavras que a Bíblia usa para descrever as mulheres e o papel de mulheres. Então, ezer kenego. Ezer, como eu falei, é uma palavra hebraica, e essa palavra significa resgatar, salvar e ser forte. Na Bíblia, a expressão é usada para se referir a Deus, quando Deus vindo socorrer a humanidade, ou quando pessoas precisam ajuda profundamente de Deus. Kenego faz referência a alguém forte que estará ao nosso lado na batalha. Então, não é algo fraca, não é algo frágil para ser essas palavras. E não se trata de um ser inferior, mas de uma guerreira. Ezer é usada cerca de 21 vezes no Antigo Testamento, principalmente para se referir a Deus, ao Espírito Santo. E acho que isso é bem interessante, né? Porque normalmente quando lemos essa escritura, sentimos um pouco chata, né? Como, nossa, sou um auxiliar, sou um ajudador. O que significa isso? Isso é algo inferior? Isso é algo sem poder fazer coisas no nome de Deus? Mas vamos ler algumas escrituras onde podemos encontrar essa palavra hebraica. Vou ler agora Deuteronômio 33, versículo 7. Versículo 26 e 27. Diz assim: Não há ninguém como o Deus de Jerusalém, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os brancos eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo destruí-los. E podemos ver aqui que é algo bem poderoso sobre Deus, né? Que Ele vai resgatar as pessoas e que Ele é um refúgio para nós, que Ele tem braços eternos para descansar. Também eu quero ler Salmos 20, versículo 2. Eu acho que é bom para vocês ler todas as escrituras aqui, mas só
vou ler algumas, mas você pode tomar tempo depois para ler todas. Salmo 20, versículo 2, diz assim: Do santuário te envie auxílio, e de Sião te dê apoio. E também eu acho que é isso que eu vou ler agora. Mas o ponto aqui é que normalmente essa palavra ser está usando na Bíblia, está na Bíblia para descrever Deus. E também, como eu falei, o Espírito Santo e como eles ajudar-nos e resgatar-nos durante tempos difíceis. E acho que isso não é algo pequeno para entender isso sobre nós. Então, eu queria dizer que Deus nos criou não para ser frágil, não para ser inferior, mas para ajudar em uma maneira profunda, em uma maneira forte. E eu acho que normalmente quando pessoas pensam na Bíblia, pensam assim, ok, homens estão aqui, e mulheres estão aqui, algo inferior. Mas é melhor pensar assim, que é algo complementária, que podemos ajudar uns a outros. Podemos, como mulheres, ajudar os homens, e homens podem ajudar as mulheres. Mas temos diferentes dons e diferentes maneiras que gostamos ajudar uns a outros. Mas eu gosto muito ler as escrituras aqui e também ensinar a outras pessoas, porque acho que depois de ler tudo isso, podemos ver a imagem que Deus realmente tem para as mulheres, e não só o papel que o mundo criou para nós, usando a Bíblia, né? Mas que realmente Deus quer para nós e nossas vidas. E vamos agora falar sobre o ministério de Jesus. Eu acho que é bom entender um pouco sobre as mulheres em Palestina durante esse tempo. Foi super normal para elas ficarem em casa e só dar luz a filhos. Isso foi o papel maior de a maioria de mulheres lá na Palestina. As mulheres não tinham permissão para estudar as escrituras e durante esse tempo foi a Torá, né? Elas não podem ler. E também um rabino disse uma vez, antes as palavras da Torá devem ser queimadas do que confiadas a uma mulher. Foi algo bem forte para falar que é melhor que a palavra de Deus é queimadas antes de uma mulher pode ler. Não foi um tempo legal para as mulheres em Palestina, especialmente as mulheres judaicas. E também foi uma oração comum, eu acho que isso existe até hoje, mas diz assim: louvado seja Deus por Ele não ter me criado um gentio, louvado seja Deus por Ele não ter me criado uma mulher. E para mim essas palavras são tão fortes como um ataque de nós, né, como mulheres, mas acho que isso é importante entender, porque vamos ler as escrituras e como Jesus fala com mulheres, as interações dele com mulheres, e podemos ver que foi uma grande diferença entre qual foi normal durante esse tempo e que Jesus realmente fez. Vamos ler rapidinho Mateus 1:17. Peço perdão para todos os nomes que vou falar errada aqui. Mas eu acho que a genealogia de Jesus é bem importante aqui, especialmente de Mateus, porque Mateus foi escrito para ajudar os judeus a entender que Jesus realmente foi o Cristo, realmente foi a Messias.
Eu acho que normalmente muitas pessoas ler isso e não pensam muito em coisas profundas, como essas listas são nomes. Mas é importante aqui para ver qual existe, que diferença existe aqui no começo de Novo Testamento. Porque antes, o Velho Testamento, quando vimos listas de genealogia, sempre nomes de homens. Mas aqui, para começar o ministério de Jesus, Mateus escreveu sobre algumas mulheres. E eu acho que eu não preciso ler, talvez, mas podemos ver aqui. Versículo 3 fala sobre Tamar. Versículo 4 e 5 fala sobre Ahabe e Uti. E também podemos ver em versículo 6 Batseba. E também o final, em versículo 17, podemos ver, 17, podemos ver, 16, desculpa, Maria. Eu acho que é importante para falar sobre essas mulheres, porque existe coisas assim. Tamar foi amaldiçoada. Harvey foi uma prostituta famosa durante o tempo dela. Ruth foi estrangeira. Ela não foi judaica no começo, né? Ela casou com alguém que morreu, mas a família dele foi judaica. Mas isso é importante também, porque normalmente quando pessoas são estrangeiros, eles são inferiores aos judeus ou qualquer nação. Bathsheba também foi uma vítima de violência sexual. Sabemos a história de Davi e ela. Ela foi a mãe de Salomão, o rei. Aí também temos Maria, que foi grávida antes do casamento, que até hoje é algo bem forte e bem ruim nos olhos de as culturas, né? Mas eu acho que é interessante como Deus usa essas mulheres para começar e para construir a genealogia de Jesus e como ele estava preparando Jesus para ter um ministério que vai tratar mulheres de uma maneira que foi diferente de uma maneira que eles estavam tratando antes. Vamos ler agora sobre a mulher samaritana e vamos a João 4 a 26. Diz assim: era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhes Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pedia a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebe,
bebe com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vai, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorar o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adorar o Pai em espírito e em verdade. São estes os adorareis que o Pai procura. Deus é o Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E vou ler rapidinho 31 até 42. Diz assim: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aqui é importante entender que os samaritanos eram vistos como impuros, porque eram meio judeus e meio gentios. E como a mulher fala nessa escritura, foi bem estranho para o homem falar como uma mulher, e mais uma mulher samaritana. Isso foi algo bem estranho. Mas eu gostaria de ler essa escritura quando eu estou explorando o ministério de Jesus, porque eu acho que é bem interessante que Jesus escolheu uma mulher para levar a palavra, para levar a esperança para os gentios. Eu acho que ela, quando eu li os evangelhos, eu acho que ela foi como a primeira missionária. E missionário, porque sabemos que em Atos, os discípulos e apóstolos, eles levaram a palavra aos gentios, né? Mas aqui, durante o ministério de Jesus, uma mulher foi usada para levar a palavra de esperança a pessoas. E ela ajudou muitas pessoas a acreditar em Jesus, acreditar em Cristo. E eles depois têm muita esperança. E para mim isso é bem forte, isso me marcou muito. Porque foi algo bem estranho durante o tempo de Jesus para usar uma mulher para falar sobre a palavra, para falar sobre profecia,
não foi algo comum durante esse tempo, mas Jesus escolheu ela para mostrar aqui como podemos entender o ministério de Jesus, né? E que Jesus é como água viva, mas também para levar a palavra a outras pessoas. Porque sabemos que salvação agora é para todo mundo, não só os judeus. Mas ele usou ela para mostrar isso durante o ministério do Eli. E algumas coisas estão aqui também que Jesus pediu para beber do balde. Foi algo realmente imundo de um samaritano. E ela foi a primeira pessoa que levaram o evangelho, como eu falou. E acho que isso é bem importante. Isso é algumas das histórias de minhas histórias favoritas, por causa disso, de Jesus usou uma mulher para fazer um grande impacto nas pessoas durante esse tempo. Também vamos ler sobre a mulher pecadora. Vamos a Lucas 7, 36 e 50, até 50. Ok. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os enguiu como o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocado e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dos homens devia a certo Criador. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponha que é aquele a quem foi perdonada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungi a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois a ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoada, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este a te perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. E sabemos essa história também, né? Porque foi grande. Podemos ver uma grande diferença entre os fariseus e uma pessoa pecadora, né? Aqui pecadora. E acho que é interessante aqui que Jesus diz a Simão, na frente de todas, que esta mulher pecadora tem um coração melhor que o de Simão. Isso não foi algo normal, especialmente porque
mulheres durante esse tempo têm um papel que foi como inferior aos homens, especialmente na cultura judaica. E Jesus indo contra a estrutura social para fazer uma observação sobre o coração da humanidade. E eu acho que podemos ver isso muitas vezes com Jesus, né? Como ele sempre estava fazendo perguntas para entender os corações. E eu acho que isso é algo importante também, porque Jesus está falando que o padrão de esse dia, ou a estrutura social que foi normal, não foi bem. E não faz muito sentido com a palavra de Jesus e de Deus, porque aqui podemos ver uma mulher que entendeu a palavra, entendeu quem Cristo foi ou era. E eu acho que isso é importante entender, que Jesus estava usando essa mulher para fazer um ponto grande para os fariseus. E além do mais, ele diz que a fé dela a salvou, não um ritual judaico. E sabemos que isso foi algo bem difícil para os fariseus entender durante o ministério de Jesus, que as pessoas não precisamos fazer todos os rituais para ter salvação, mas eles precisam um coração puro para ser humilde diante de Deus. E os convidados aqui ficam furiosos e confusos com as ações de Jesus. Mas eu acho que é bom ver aqui que Jesus não foi algo grande para ele a fazer. Os convidados ficam furiosos, mas ele falou que ele falou e continua. Acho que isso é algo legal também, que Jesus defendeu a ela. Ok, vamos ler agora sobre a mulher adultera e vamos ler João 8, 1 até 11. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Essa história é uma história curta, mas por causa de a vista de mulheres durante esse tema como propriedade, acho que isso foi bem importante que Jesus defendeu essa mulher. E ensinou também sobre o coração, né? Coração de homens, coração de os líderes, os fariseus.
E o testemunho de mulheres durante essa época não era válido, apenas o de um homem. Se uma mulher tem um testemunho, ela precisava como 2 ou 3 mais pessoas para falar a mesma coisa, para algo ser válido durante esse tempo. E Jesus não apenas a salva, mas ensina os mestres da lei e os fariseus como o exemplo dela. E se eu era essa mulher, eu acho que estava sentindo como isso é um milagre. Minha vida foi salvada. Eu tenho mais tempo aqui na Terra e eu acho que foi algo grande a defender uma mulher nessa maneira e também para perdoar os pecados dela também, porque foi grande. E sabemos que adultério não é algo pequeno nos olhos de Deus, mas Jesus aqui está tratando ela com compaixão e também com amor. E isso não foi a maneira de homens durante esse tempo, mas Jesus estava fazendo isso para fazer um exemplo para os discípulos e para nós, como discípulos de Cristo, como podemos comportar com mulheres e como podemos tratar mulheres em nossas vidas. E vamos concluir com Maria Madalena. Vamos ler João 20, versículo 11 até 18. E eu acho que isso é minha história, ou a história favorita que eu tenho durante o ministério de Jesus, porque eu acho que é bem importante o papel que Maria Madalena tem durante esse tempo. Vou começar em versículo 11 e fala assim: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestindo de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levará-me embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou, em aramaico, Rabboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Nossa, que papel grande, né? Para levar a boas notícias sobre a ressurreição de Jesus, né? Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição. E vocês podem imaginar isso como uma mulher como Maria Madalena que tive demônios dentro dela, né? E ninguém amou ela como Jesus amou. E imagina a falta que ela estava sentindo quando ele morreu na cruz. E sem esperança, sem propósito, e sem uma pessoa que vai amar ela por quem ela é, e não tem pensamento sobre quem ela era antes.
E este é, sem dúvida, um dos papéis mais importantes de todos os tempos, levar essa notícia que celebramos, né, cada Páscoa, cada dia, para ser honesta, né, que podemos ter uma nova vida. E Jesus usou Maria Madalena para mostrar isso, para levar essas notícias a outros discípulos, aos homens. Eu acho que isso foi algo grande e o acto quase final na vida de Jesus aqui na Terra, para ajudar pessoas a entender que mulheres são fortes e mulheres podem ajudar nesse reino de Jesus, né? E que elas têm um papel grande e importante no reino de Jesus. E eu quero concluir aqui que ele provavelmente foi a primeira pessoa a vê-la como mais do que uma pessoa endemoniada. E quando ele morreu, ela ficou arrestada. E acho que isso pode descrever cada um de nós, né? Que antes de aceitar Jesus, estamos sentindo menos, né? Por causa de nosso pecado, por causa de nossas vidas, nossas situações. Mas com Jesus podemos ter vida, podemos ter esperança. Somos novas criações nas olhos de Jesus. E acho que isso é uma coisa que separar Jesus e Deus de outras religiões, porque temos um papel aqui na Bíblia. Jesus fala com muitas mulheres. Aqui eu escolhi poucas histórias, mas podemos ver como Jesus tratou mulheres. E isso é um exemplo para nós e também para os irmãos, né? E para as igrejas global. Agora, nessa época, nesse tempo, esse ano, essa década, podemos ver a Jesus e como ele tratou as mulheres. E não é como podemos ver hoje, né? Que mulheres estão em um lugar inferior, que são inferior de homens, mas é algo para complementar. Eu acho que isso é importante e lembrar também que normalmente quando lemos as escrituras podemos usar óculos ocidentais, né? Como eu li isso e eu vi machismo, mas é importante entender o propósito que Deus tive quando ele está escrevendo a palavra para nós. Ele não escreveu coisas para que nós possamos sentir inferiores. Ele quer que entendamos o propósito que ele deixou para nós. Então, eu espero que essa aula ajude vocês um pouco. É só um passo para entender o papel que Deus tem para as mulheres no reino dele, mas eu acho que é algo bem importante e bem inspirador, que podemos compartilhar com nossas amigas, com nossas famílias, para entender o propósito de Deus, e não só os pensamentos de esse mundo, de machismo ou de outras coisas de nossas culturas aqui, mas eu acho que é importante entender, explorar e orar para você poder entender esse tópico melhor, para explicar e ensinar outros, mas também para entender profundamente para você mesmo como Deus vai usar você nesse reino e como Deus vai usar sua vida para inspirar e dar esperança a outras pessoas. Muito obrigada por estar aqui e agora podemos discutir um pouco mais sobre isso. Se vocês podem dar um clique no link que está na descrição, vamos a Google Meets para discutir essa aula. Beijos! Gostou da aula, né, minha filha? Bom, Carol, muito obrigada por essa aula. Foi incrível poder aprender um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia, aprender com a vida delas. Eu acho muito legal o ponto que você fala sobre a mulher samaritana, né, de ela ter sido a primeira mulher a levar o evangelho para os gentios, né? E a gente pensa muito em Paulo ou nos apóstolos, nunca para realmente para ver que ela que fez esse trabalho, né? Então, muito obrigada
pela aula, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento e por estar repassando pra gente. Bom, vamos às discussões. Como vai funcionar? Se ontem você não pôde participar por algum motivo ou não entendeu como funcionou e se perdeu um pouco, eu vou explicar mais uma vez como que vai funcionar a divisão das salas. Primeiro você vai você vai olhar a descrição do vídeo e você vai clicar no link que estiver direcionando como descubra a sua sala ou a planilha para as salas de discussões, algo do tipo. Você vai clicar nesse primeiro vídeo, nesse primeiro link, e aí esse link vai te direcionar para uma planilha em PDF. E essa planilha vai ter o nome de todo mundo que está participando da nossa conferência. Você vai procurar o seu nome e vai procurar a sala que estiver direcionada à aula que você estiver assistindo. Então, hoje é a aula da Carol, você vai procurar a aula da Carol e você vai ver lá qual é a sua sala. Então, como nesse exemplo aqui, Renata, a aula da Carol, eu tô na sala 4. Então, eu vou voltar para a descrição do vídeo e clicar no link que estiver direcionado para a sala número 4. E essa vai ser a minha sala nessa aula. Então, eu peço para que vocês prestem atenção, porque pode acontecer de aulas simultâneas você ter o mesmo número de sala, né? Mas no geral não vai acontecer isso. Então, na primeira aula você vai ter um número, na segunda aula você vai ter outro e assim por diante. Então, não fique preso ao número que você olhar primeiro, né? Não vai ser aquele número para sempre. E outra coisa, não escolhe um link para você entrar. Vou clicar aqui no primeiro link que é mais rápido, mais fácil. Não é para fazer isso porque teve uma organização por trás, né, disso tudo e as pessoas pensaram como seria a forma mais excelente para que todo mundo pudesse curtir e aproveitar, né, a conferência e aprender mesmo, né, com as discussões, porque é super importante, né, como a gente faz na conferência física. A gente tem a aula e depois a gente abre as rodinhas de discussões para ver o que a pessoa achou, qual é a experiência dela, o que você mesmo pode passar, né? O que você pode ensinar sobre a sua experiência. Então é super rico, é super importante isso. E a gente não quer que tenha uma sala muito cheia e nem salas muito, muito vazias para as pessoas conseguirem compartilhar, né? E ser uma roda de discussão bacana, né? Então, por favor, não faça isso, se atente a essa questão. Então, todas as aulas, entre no link que estiver direcionando a sala, procure qual é a sua sala, qual é o seu número e volte e entre no número certo, tá bom? É isso, estamos só começando por hoje. Boa conferência e até mais. Beijo.